Olá a todos, nós hoje vamos falar sobre as guidelines para a nutrição clínica na doença inflamatória intestinal. Primeiro vamos começar por uma pequena introdução sobre a doença inflamatória intestinal, que é um problema cada vez mais comum nos países desenvolvidos, sendo uma causa importante de malnutrição e pode ser dividida na doença de Crohn e na colite ulcerosa, sendo que a doença de Crohn é mais importante na malnutrição, uma vez que pode afetar todo o trato digestivo. Ao contrário da colite ulcerosa, que está restrita ao cólon e por isso menos associada a efeitos de malabsorção. A malnutrição nestes doentes deve-se à redução de ingestão alimentar, ao aumento das necessidades nutricionais, pois esta doença está associada a um estado hipermetabólico, ao aumento da perda gastrointestinal de nutrientes e às interações entre fármacos e nutrientes. Foi então feita esta guideline com uma série de recomendações que procuram otimizar a nutrição nestes doentes. Estão medidas em vários grupos, sendo que o primeiro grupo são recomendações na prevenção da doença inflamatória intestinal. O que é recomendado é uma dieta rica em vegetais, frutas e ácidos gordos N3 e pobre em ácidos gordos N6, pois está associada a menor risco de desenvolvimento de doença inflamatória intestinal. Mais concretamente, as fibras parecem ter um efeito protetor na doença de Crohn, mas não na colite ulcerosa, enquanto nos vegetais, ao contrário, parecem ter um efeito protetor na colite ulcerosa, mas não na doença de Crohn. Já as frutas parecem ter um efeito protetor tanto na doença de Crohn como na colite ulcerosa, e os ácidos gordos de cadeia longa apresentam um fator protetor na doença inflamatória intestinal, enquanto que os ácidos gordos insaturados trans têm um efeito oposto. Para além destas, não existem outras medidas dietéticas que protejam da doença inflamatória intestinal. Contudo, os especialistas concordam que a comida ultraprocessada e os emulsionantes dietéticos, por poderem estar associados a um maior risco de doença inflamatória intestinal, devem ser excluídos da dieta. Outra recomendação é também que a amamentação deve ser feita, uma vez porque é o alimento ótimo para os lactentes e reduz o risco de doença inflamatória intestinal. Outro tópico é os aspectos gerais da nutrição na doença inflamatória intestinal. Como já referi, estes doentes encontram-se em risco para a malnutrição e, portanto, devem ser rastreados para tal na altura do diagnóstico e depois de uma forma regular. Caso se verifique que eles encontram-se malnutridos, então eles devem ser adequadamente tratados porque a malnutrição agrava o prognóstico, as taxas de complicação, a mortalidade e a qualidade de vida dos doentes. As necessidades energéticas destes doentes são semelhantes à da população geral, uh, portanto, devem ingerir entre 30 a 35 quilocalorias por quilograma por dia. Caso haja a suspeita clínica de que as necessidades nutricionais sejam diferentes de um determinado doente, deve ser realizada então uma calorimetria indireta. Isto acredita-se que seja porque na colite ulcerosa o gasto energético esteja aumentado por causa do estado hipermetabólico, mas também, por outro lado, esteja diminuído por causa de uma diminuição na atividade física do doente. E, portanto, uma coisa acaba por compensar a outra. Já a doença de Crohn, não parece haver alterações no gasto energético e os estudos também indicam que até nas crianças o gasto energético total é inferior ao da população saudável. Já nas necessidades proteicas, a situação é diferente, porque na fase ativa da doença inflamatória intestinal, a ingestão de proteínas deve estar aumentada relativamente ao que é recomendado na população geral para 1,2 a 1,5 gramas por quilograma por dia nos adultos. Já na fase de remissão, não é necessário uma ingestão maior de proteínas, sendo esta semelhante ao que é recomendado na população geral, cerca de 1 grama por quilograma por dia. Também é importante rastrear para os déficits de micronutrientes nestes doentes, incluindo a fase de remissão, e caso estes existam, devem então ser corrigidos. É importante realçar que o ferro, o zinco e a vitamina D têm que ter uma atenção especial, porque um suplemento multivitamínico pode não corrigir estes déficits, e então estes necessitarem então de regimes especiais. Relativamente à suplementação de ferro, essa deve ser realizada quando há uma anemia ferropénica ou um déficit férrico, e caso haja uma doença clinicamente ativa, intolerância ao ferro oral ou uma hemoglobina menor que 100 gramas por litro, ou necessidade de agentes estimuladores da eritropoetina, então, nestes casos, o que está recomendado é fazer a suplementação por ferro endovenoso. Caso a resposta a estas perguntas seja sempre não, então o que está recomendado é fazer uma suplementação oral de ferro. O terceiro grupo são então as recomendações dietéticas na doença ativa. Uh, não existe uma dieta que possa ser geneticamente recomendada a todos os doentes com doença inflamatória intestinal para a remissão da doença. Sabe-se, contudo, que a dieta de exclusão da doença de Crohn, com nutrição entérica parcial, possa ser considerada como uma alternativa à nutrição exclusivamente entérica em doentes pediátricos que têm uma doença crónica leve ou moderada. Já em doentes adultos, a dieta de exclusão da doença de Crohn pode ser considerada com ou sem nutrição entérica em doença crónica com ativa leve ou moderada.
A doença de Crohn também pode ser acompanhada por mal absorção ou mal digestão e, portanto, o aconselhamento dietético é importante. E nestes doentes também pode ocorrer estenoses intestinais com sintomas obstrutivos. E então, nestes casos, deve ser recomendada uma dieta com uma textura adaptada ou até mesmo uma nutrição exclusivamente entérica por sonda distal ou oclusão. Ah, já nos doentes com doença inflamatória intestinal que tenham doença ativa, sob o tratamento de corticosteroides ou com uma suspeita de hipovitaminose D, estes devem de ser, os seus níveis de vitamina D devem ser monitorizados. Em caso estes estejam abaixo do nível normal, deve ser feita uma suplementação com cálcio ou vitamina D para prevenir a baixa densidade mineral óssea. Isto porque a osteoporose acaba por ser muitas vezes um efeito secundário da doença inflamatória intestinal e é das mais comuns das extraintestinais. Por fim, neste grupo ainda temos a recomendação de que os doentes com hiperloxúria, por terem frequentemente uma mala absorção de gorduras, devem receber um aconselhamento devido a esta mala absorção. Esta mala absorção pode ter várias causas, como a insuficiência ou falência intestinal, a mala absorção do ácido biliar, o crescimento bacteriano excessivo no intestino delgado, a deficiência de sacarídeos ou a mala absorção devido a outras doenças gastrointestinais, como a doença celíaca. Ok, falando agora na terapia nutricional, então, nestes doentes com doença inflamatória intestinal, é importante falar que, então, o primeiro passo indicado nestes doentes é uma ingestão de um alimento normal e, caso não seja suficiente, suplementar com suplementos nutricionais orais. E para perceber se este primeiro passo é adequado, é importante perceber se estamos perante um doente com capacidade de ingerir, de absorver, como é que é o seu estado nutricional basal, o seu estado inflamatório e quais é que são os objetivos terapêuticos que pretendemos atingir. Caso, então, esta ingestão de alimentos orais não seja suficiente, então podemos suplementá-los por via entérica, com recurso a uma sonda nasogástrica ou nasojornal, e se ainda assim esta não for suficiente, podemos então usar a via parentérica. Depois, no que toca numa doença ativa, nomeadamente, então, se estivermos perante uma criança ou um adolescente com uma doença de Crohn, acredita-se que a nutrição entérica exclusiva pode ser eficaz. No entanto, se for uma criança ou um adolescente com uma fístula perianal ou com elevado risco de complicações, nomeadamente uma doença com extensão elevada, úlceras no colo, estenose ou perfurações, a primeira linha passa a ser o influximab, que é um anti-TNF, ou se por outro lado estivermos a falar de adultos, a primeira linha passa a ser o corticosteroides. Esta diferença de primeira linha acredita-se que se deve ao facto de, nas crianças e adolescentes, estarmos a tratar de um período de desenvolvimento fundamental e a malnutrição nestas fases pode então criar efeitos deletérios mais graves e mais importantes. E para além disso, devido aos efeitos secundários do corticosteroides, eles devem ser evitados e atrasados o mais possível. Depois, falando então no caso oposto, na colite ulcerosa, então os adultos, ao contrário da doença de Crohn, esta terapia nutricional não está recomendada. A realidade é que não há eficácias comprovadas para a colite ulcerosa. Pronto, a sonda de alimentação, então, que nós administramos com nutrição entérica tem a sua introdução segura. Claro que pode ter algumas complicações associadas, como complicações mecânicas, metabólicas ou infecciosas. No entanto, em nada estas complicações são superiores às complicações que surgem nas restantes condições crónicas e ainda, nomeadamente, a entérica é mais segura até que a parentérica. Qual é que é a nutrição entérica standard? Então, consiste numa dieta polimérica com conteúdo moderado de gordura e é importante só referir que há formulações específicas, nomeadamente a glutamina e o N3-ácidos gordos, que não devem ser recomendados, porque se acredita que alguns destes aditivos estão implicados no onset desta patologia. Depois, em que situações é que então a nutrição parentérica deve ser usada? É nos casos em que a nutrição entérica é insuficiente, nomeadamente se estivermos perante um doente que tem uma disfunção do trato gastrointestinal ou a síndrome do intestino curto, se tiver uma obstrução intestinal, complicações ou incapacidade de tolerar a nutrição entérica. Isso, se tivermos perante, portanto, se precisarmos de complementar com a parentérica, se estivermos perante um doente enterostomizado, vamos ter duas situações. Uma situação em que possa ser mais gravosa, em que temos uma fístula proximal, uma diarreia mais severa, com um output do enterostoma aumentado, e aí, para além da nutrição entérica, vamos ter que suplementar com a parentérica
para além de avaliar a necessidade e aumentar as soluções salinas e o input de fluidos, ou por outro lado, um doente enterostomizado que tenha uma fístula distal ou com um output do enterostoma a diminuir, que se acredita que então o suporte nutricional com a nutrição entérica será suficiente. Importa só ressalvar que nestes doentes, então, da doença inflamatória intestinal, uma das complicações é a criação de fístulas e que então está demonstrado que este suporte nutricional diminui a severidade das fístulas. Uma das complicações da nutrição, então, é o refeeding, principalmente no que diz respeito à tiamina e ao fosfato, e ao contrário do que dissemos anteriormente, que na colite ulcerosa, então, nem a nutrição parentérica nem a entérica estão comprovadas, a sua eficácia está comprovada. Aqui, se nós estivermos perante um caso de uma colite ulcerosa grave, a nutrição entérica parece segura e é essa que é usada como terapia nutricional standard. Agora, olhando para os aspectos cirúrgicos da nutrição da doença inflamatória intestinal, nomeadamente numa fase pré-operatória, claro que é fundamental avaliar os níveis nutricionais antes da cirurgia, principalmente porque a suplementação pré-operatória demonstrou reduzir as complicações pós-operatórias e a sua avaliação deve ser feita segundo o protocolo ERAS, como temos aí um resuminho. Depois, outra coisa que é importante terem atenção na fase pré-operatória é o jejum pré-operatório, que não deve ser realizado após a meia-noite, e a razão pelo qual este é recomendado são várias, como temos aqui descritas, nomeadamente, por exemplo, devemos evitar longos períodos de jejum, o nosso objetivo é restabelecer a alimentação oral o mais precocemente possível, pretendemos fazer o controle metabólico, entre outras que temos aqui mencionadas. Caso nós estejamos perante um doente que tenha um diagnóstico de malnutrição, é importante perceber que a cirurgia deve ser atrasada durante 7 a 14 dias e que este tempo deve ser focado, então, numa terapia nutricional intensiva. Então, consideramos que estamos perante um diagnóstico de malnutrição quando temos algum destes pontos aqui mencionados. Mais uma vez, então, se nós também numa fase perioperatória, se nós estivermos perante um doente em que a toma oral ou entérica não é suficiente para satisfazer as suas necessidades, devemos então recorrer à via parentérica, e isto também para as situações em que a entérica não só não satisfaz, como é impossível ou é contraindicado. Depois, aqui a doença de Crohn e a colite ulcerosa voltam a diferir um bocadinho, enquanto que na doença de Crohn o suporte nutricional está então comprovado que diminui as complicações pós-operatórias. Na colite ulcerosa isto pode variar, é muito importante nós avaliarmos as estratégias nutricionais necessárias individualmente, porque vai depender do status e da severidade da doença de cada indivíduo. Já numa fase pós-operatória, nomeadamente pós uma proctocolectomia ou uma colectomia, é fundamental avaliar águas e eletrólitos que devem ser administrados mediante as necessidades individuais e, para além disso, o facto deles deverem ser iniciados o mais precocemente possível. Falando agora sobre a modulação da microbiota. Relativamente aos probióticos, na doença de Crohn, estes não devem ser recomendados nem para tratamento de doença ativa, nem para prevenção de recidivas na fase de remissão ou recorrência pós-operatória da doença, e no que diz respeito à colite ulcerosa, alguns probióticos selecionados ou então preparações contendo probióticos podem ser usados como alternativa à terapêutica padrão com ácido 5-aminosalicílico, se este não for então tolerado para o tratamento da doença ativa leve ou moderado. No caso da buchite, aqui os probióticos multi-estirpes já podem ser considerados como prevenção. Relativamente aos prebióticos na doença inflamatória intestinal, tanto na doença de Crohn como na colite ulcerosa e também na buchite, a terapêutica prebiótica não pode ser recomendada. Falando agora sobre os antibióticos, embora estes não estejam diretamente relacionados com a nutrição, estes acabam então por modular a microbiota intestinal e podem assim afetar a nutrição. Neste caso, tanto a doença de Crohn como a colite ulcerosa, aqui nenhum regime antibiótico pode ser considerado em geral, nem para a doença ativa, nem para a manutenção da remissão. No caso da buchite, a ciprofloxacina e o metronidazol já podem ser usados como terapia inicial na buchite aguda, mas atualmente nenhum regime antibiótico pode ser recomendado para a prevenção ou tratamento da buchite crónica resistente.
No que diz respeito ao transplante da microbiota fecal, este consiste então na transferência de fezes minimamente processadas de um indivíduo saudável dador para um doente, mas atualmente nenhuma recomendação pode ser feita a favor ou contra este procedimento, uma vez que não há evidências suficientes para recomendar o transplante da microbiota fecal. Falando agora sobre recomendações dietéticas e outras específicas para a doença na fase de remissão. Os doentes com doença inflamatória intestinal, sabemos então que devem seguir uma dieta saudável, evitar os triggers nutricionais individuais e, se algum problema clínico ainda estiver presente durante a fase de remissão, então a dieta deve ser ajustada de acordo. E, de facto, estudos apoiam que a eliminação de lactose, lacticinase em geral, temperos, ervas e outros tipos de alimentos deve ser considerada, mas apenas quando estes são mal tolerados pelos indivíduos. Por outro lado, a suplementação com N3 ácidos gordos não deve ser aconselhada para apoiar a manutenção da remissão em doentes com doença inflamatória intestinal. Por outro lado, quando mais de 20 cm do hilo distal é ressecado ou quando a deficiência de vitamina B12 estiver documentada, então a vitamina B12 deve ser administrada a doentes com doença de Crohn. Aqui devem receber 1000 mg de vitamina B12 por injeção intramuscular em dias alternados durante uma semana e isto todos os meses durante toda a vida. Por outro lado, pacientes selecionados com doença inflamatória intestinal, por exemplo, aqueles que são tratados com sulfasalazina, então estes devem ser suplementados profilaticamente com vitamina B9, que é, portanto, o ácido fólico. Isto porque, no caso das doenças inflamatórias intestinais, a deficiência do folato pode ser devida à baixa ingestão, má absorção, entre outras causas. Os suplementos nutricionais orais e a nutrição entérica podem ser considerados em doentes com doença de Crohn em remissão, caso a malnutrição não puder ser tratada suficientemente por aconselhamento dietético. Aqui, nem a nutrição entérica nem paratérica pode ser recomendada, no caso então das doenças inflamatórias intestinais. Outras recomendações, portanto, em doentes com doença inflamatória intestinal, a atividade física deve ser encorajada e em doentes com diminuição da massa muscular e o desempenho muscular, a atividade física adequada também deve ser recomendada. Em doentes com doença inflamatória intestinal e com obesidade, aqui a redução do peso deve ser apenas aconselhada nas fases de remissão e estável. Por fim, também existem recomendações dietéticas para grávidas com doença inflamatória intestinal. E neste caso, as grávidas e as mulheres que estão amamentando, aqui os níveis de ferro e de folato devem ser monitorizados regularmente e, em caso de deficiências, devem ser suplementados adicionalmente ferro e ou vitamina B9. De facto, as consequências da anemia e dos defeitos subneurais, juntamente com deficiências frequentes em doentes com doença inflamatória intestinal, justificam a realização de exames regulares adicionais durante a gestação e, claro, juntamente com o acompanhamento nutricional. Obrigada.